dólar caindo. E agora? O que você deve fazer? Você deve ter visto aí recentemente várias notícias sobre o dólar caindo. E você deve estar se perguntando o que você deve fazer. Se é uma boa oportunidade de comprar dólar e começar a investir nos Estados Unidos. Se você não me conhece, meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor de um dos maiores bancos aqui do Canadá. E se você gosta desse tipo de conteúdo voltado para o mercado financeiro, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho e já solta o like nesse vídeo aqui também, que ajuda muito o crescimento do canal, ajuda muito o meu trabalho. Então, bora pro vídeo. Editora, solta a vinheta. Existem, de forma geral, 6 fatores que influenciam a taxa de câmbio no mundo. Além de fatores como taxa de juros e inflação, a taxa de câmbio é um dos determinantes mais importantes no nível relativo da saúde financeira de um país. As taxas de câmbio, elas desempenham um papel vital na saúde econômica do país, no comércio do país. O que é crítico, obviamente, o comércio para quase todas as economias do mundo. Por isso, as taxas de câmbios estão sempre sendo vigiadas aí de perto ao redor do mundo. Mas a taxa de câmbio também importa em uma taxa menor de escala. Elas, obviamente, afetam o retorno real da carteira de um investidor. E aqui vamos examinar alguns dos principais pontos para a taxa de câmbio. Antes de examinarmos essas forças que movem as taxas de câmbios para cima ou para baixo, devemos esboçar aqui como que os movimentos de subida e descida afetam as relações comerciais de uma com as outras nações. Uma moeda com maior valor torna as exportações de um país menos caras. E, obviamente, a exportação ela fica mais cara. Imagina aí você comprando um produto diretamente da Europa. Vai ser muito caro, porque você vai estar pagando em euro, né? Só que a moeda, o real, ela é muito fraca, né? Então você vai estar pagando mais. Agora, o contrário, ele também se aplica, né? Se o europeu vier no Brasil comprar um produto, ele vai ter que dispor de bem menos dinheiro, né? Porque a moeda euro, ela é muito mais forte do que a brasileira. E uma taxa de câmbio mais alta, ela pode piorar a balança comercial de um país. Enquanto uma taxa de câmbio menor, ela pode melhorar. E, obviamente, um dos motivos é que se a sua moeda está mais fraca, o dinheiro que é de fora, né, as pessoas vão comprar produtos do seu país de forma mais barata, né, fazendo assim, então, com que entre mais dinheiro no país e fique mais atrativo, né, você exportar para fora. E é um dos motivos, obviamente, que eu acredito que o Paulo Guedes aí abaixou os juros básicos do Brasil e fez com que o dólar aí subisse de forma bem interessante, justamente para essa balança comercial do país subir aí. Eu fiz uma live até, inclusive, vou deixar aqui no card aqui, eu fiz uma live com o meu time e a gente comentou sobre isso também, que é bem interessante. Então, dá uma analisada lá depois desse vídeo. Quais são as determinantes da taxa de câmbio? Vários fatores determinam a taxa de câmbio. Muitos desses fatores estão relacionados às taxas, né, às relações entre esses dois países. E lembra que as taxas de câmbio elas são relativas e expressas como uma comparação de moedas de dois países. E a seguir aqui estão um dos principais determinantes para a taxa de câmbio mudar. E obviamente eles não estão em ordem específica aqui, nem em ordem cronológica, é apenas aqui a título de didática. Temos os diferenciais na inflação. Normalmente, um país com uma consistência de inflação baixa exibe um valor de moeda crescente, à medida que o seu poder de compra aumenta em relação às outras moedas. Durante a última metade do século XX, países com inflação baixa, como o Japão, Suíça, enquanto que os Estados Unidos e o Canadá tiveram a inflação um pouquinho mais alta que esses países, e apenas depois os Estados Unidos e o Canadá veio a reduzir aí a sua inflação em relação a esses 3 países aí que eu comentei anteriormente. Os países com inflação mais alta tende a haver uma desvalorização da sua moeda em relação às suas outras moedas dos seus parceiros comerciais. Isso geralmente é acompanhado por taxas de juros mais altas. As diferenciais na taxas de juros. Taxas de juros, inflação e taxas de câmbio são altamente correlacionadas. Ao manipular a taxa de juros de um país, os bancos centrais exercem influência sobre a inflação e a taxa de câmbio. E as mudanças na taxa de juros, obviamente, também impactam a inflação daquele país e nos valores da moeda. Taxas de juros mais altas oferecem aos credores em uma economia um retorno maior em relação aos outros países. Portanto, as taxas de juros mais altas atraem o capital estrangeiro e fazem com que a taxa de câmbio suba. O impacto das taxas altas de juros é mitigado. Entretanto, se a inflação de um país for muito maior do que os outros, ou se fatores externos aí
servirem para puxar a moeda para baixo. A relação oposta existe para as taxas de juros decrescentes. Isso é, taxas de juros mais baixas tendem a diminuir as taxas de câmbio. Déficits de conta corrente. Conta corrente é a balança comercial entre um país e os seus parceiros comerciais, refletindo todos os pagamentos entre os países de bens e serviços. Obviamente também juros e dividendos. Um déficit em conta corrente mostra que o país está gastando mais com o comércio exterior do que ganhando do comércio exterior e que está tomando empréstimos em contas exterior para compensar o débito que ela tem, o déficit que ela tem em conta corrente. Em outras palavras, o país necessita de mais divisas do que recebe com as vendas das exportações e fornecer mais de sua moeda do que os estrangeiros demandam dos seus produtos. O excesso da demanda da moeda estrangeira reduz a taxa de câmbio, até que os bens e serviços domésticos sejam baratos ou suficientes para os estrangeiros e os ativos estrangeiros sejam caros demais para gerar vendas para os interesses domésticos. Dívida pública. Os países se envolverão em financiamentos de déficit de grande escala para pagar por projetos de um setor específico ou financiamento governamental. Embora essa atividade estimule a economia doméstica, as nações com grandes déficits e dívidas públicas são menos atraentes para os investidores estrangeiros. E você deve estar se perguntando: Gui, qual a razão disso tudo? uma grande dívida, ela estimula a inflação. E, obviamente, se a inflação for alta, a dívida será paga e, em última análise, paga com dólares mais baratos no futuro. Na pior das hipóteses, um governo pode imprimir dinheiro para pagar parte da dívida. E isso aí também é o que a gente chama de default. Mas o aumento da oferta da moeda, inevitavelmente, também vai gerar inflação. Além disso, se um governo não é capaz de cumprir com o seu déficit, com a sua dívida, por meios domésticos, que é emitindo dívida pública, por exemplo, então deve aumentar a venda de título para os estrangeiros, baixando assim os seus preços. Por fim, uma grande dívida dela deve ser preocupante para os estrangeiros se eles acreditam que um país tem um risco muito alto. Se isso acontecer, os estrangeiros estarão menos dispostos a investir naquele país, fazendo então com a retirada de dólar e a moeda se depreciar cada vez mais. Então, para você trazer de volta esse investimento estrangeiro, você tem que aumentar a sua taxa de juros básicas para que fique um pouquinho mais atrativo. Termos de troca. Se o preço das exportações de um país aumentar a uma taxa maior do que as suas importações, seus termos de troca estão melhorando favoravelmente. Você está exportando mais do que você está importando. Ou seja, você está vendendo mais do que você está comprando. Os termos do aumento de troca mostram uma maior demanda pelas exportações do que importações. Por sua vez, isso aumenta no resultado de aumento de receitas de exportações, o que proporciona uma demanda maior pela moeda do país e, obviamente, o aumento do valor da moeda. Se o oposto acontecer, se a gente tiver mais importações do que exportações, o valor da moeda vai se depreciar, porque a gente vai ter mais moeda saindo, vai ter menos demanda pela nossa moeda. Forte desempenho econômico. Os investidores estrangeiros, inevitavelmente, procuram países estáveis com forte desenvolvimento e crescimento econômico. Um país com tais atributos positivos atrairá fundos de investimentos de outros países, assim como o mercado americano. Tem vários fundos de investimentos americanos investindo no Brasil também, inclusive. A turbulência política, por exemplo, é um fator determinante para a análise de risco de um fundo de investimento analisando naquele país. Então, como por exemplo, temos o Brasil aí que tem uma instabilidade política enorme, Isso é terrível para um investidor internacional que já não conhece tanto o mercado entrar e investir no nosso país. Que ele vai ficar pensando, eu já não conheço muito o país, tem uma instabilidade política absurda, Tem muito problema de corrupção e tudo mais. Então, por que eu vou colocar meu capital aqui? Eu tenho outros países emergentes como Rússia, China, a própria Índia também, que eu vou deixar aqui no card para vocês uma análise que eu fiz de Índia, que é muito bacana. É um país que cresce demais, quase 2000% aí, cresceu nos últimos 20 anos, eu acho. Que tem menos instabilidade política, Tem mais crescimento, é mais diversificado. E agora os principais pontos desse vídeo aqui para a gente finalizar por hoje. Além de fatores como taxa de juros e inflação, a taxa de câmbio é um dos fatores mais determinantes no nível relativo da saúde econômica de um país. Uma moeda de valor maior torna as importações de um país menos caras e as exportações mais caras. As taxas de câmbio são relativas e são expressas como uma corporação das moedas de dois países juntos. E galera, por hoje é só esse vídeo de taxa de câmbio, essa aula que eu dei para vocês aqui. Então comenta aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu alguma coisa. E obviamente, se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês sobre esse tema, que eu sei que é um pouquinho complicado, mas eu vou estar aqui à disposição de vocês para responder tudinho.
Então, se você gostou desse vídeo, já solta o like aqui, não esquece de se inscrever, ativa o sininho também. Muito obrigado, tamo junto e boa semana. Valeu!